Bem-vindos ao Momento Nutri, um espaço especial para o seu autocuidado. E hoje nós recebemos uma pessoa muito especial, que além de perder 74 quilos, ele é autêntico, passa uma mensagem muito positiva sobre o autocuidado. Marquinho Slaviero, muito obrigada por ceder o seu tempo aqui conosco, né? Você tem o seu programa que é o On The List, que passa ali, né, essa parte de autocuidado, além de diversas informações, principalmente para quem é cidadão aqui de Curitiba. Sim. Mas você comunica de uma maneira muito espontânea, muito criativa e acaba, assim, impactando muitas pessoas em relação a essa parte do autocuidado. Obrigado pela oportunidade. Eu adoro falar sobre saúde, sobre autocuidado. Eu acho que todo dia eu tô ali, que nem você falou, semeando alguma coisa, tentando, né, trazer um pouco da minha vivência, de tudo que eu passei pro online. E eu falo às vezes, se para mim, se eu impactar uma pessoa, se eu mudar a vida de uma pessoa, eu acho que eu já durmo realizado, verdade. E você tem uma história muito linda, né? Porque 74 quilos é uma pessoa, né? É uma pessoa, foi literalmente metade de mim. Eu acho que hoje em dia tá um pouco mais, 74, que vai oscilando. Às vezes eu volto um pouquinho de viagem, engordo um pouquinho mais e volto, mas eu sempre volto pro eixo. E foi uma luta desde muito cedo, né? Então a gente começou, o meu processo de engordar começou na adolescência, pré-adolescência, ali pelos 12 anos. Acredito eu, hoje em dia, depois de muito tempo de terapia, que veio relacionado com certeza a divórcio de pai, sexualidade, aquela transição, e sempre buscando conforto na comida, né, e não buscando a terapia como uma forma de ajudar. Então a comida sempre foi, e a gente vê que isso é muito padrão, né? Sim, é o preencher, né? Algum vazio, exatamente. E como você enxerga, depois de tudo que você conquistou, essa perda desse peso, e tudo que você passou, né? O que mudou dentro de você, além da balança? É muita coisa, foram vários processos, né? Eu comecei, que nem eu falei, a engordar ali na pré-adolescência, adolescência. Com 15 anos, com 12 anos de idade, eu já fui para um spa, tive uma perda significativa, perdi acho que uns 20 quilos na época. No spa. Meu irmão Nessa época você já estava com obesidade? Tava gordinho, começando, mas gerando uma preocupação na minha mãe. Isso era com quantos anos? 12. Aonde isso vai parar? Daí ela me deu a opção: você prefere viajar com a gente? Eles foram pro Caribe, eu nunca vou esquecer, ela, o Fabrício, meu irmão, e a minha avó, ou ir cuidar da tua saúde e emagrecer o que você precisa em um mês no spa. Eu escolhi e ficar um mês no spa. Mas muito imaturo, 12 anos, uma criança, emagreci, voltei, fui para a escola, aquela coisa. Mas comida disponível. Desculpa te cortar, mas que até a puberdade você tem a multiplicação de tecido adiposo. Uhum. Depois da puberdade é o que você leva. Exatamente. Então praticamente você acabou entrando na puberdade também já numa obesidade. Sim. Eu não me lembro exatamente quanto, mas eu perdi mais ou menos uns 20 quilos, vamos colocar assim. Ali com 12 anos é bastante coisa para uma criança, né? Saí do spa, engordei tudo de volta e o dobro, ou seja, 40. Com 15 anos eu coloquei o balão. Minha mãe sempre buscando alternativas e eu sempre aceitando, mas nunca realmente focando 100%. Emagreci 40 quilos com o balão. Os 20 que eu tinha ganho, mais os outros 20. Tirei o balão. Não deu, acho que nem 2 anos, eu engordei 80. Nossa! Uhum. Daí eu cheguei com 21 anos, eu tava com 157 quilos. E daí minha mãe falou assim: você precisa fazer alguma coisa pela tua saúde. Eu já tava tendo algumas complicações de gastrite por conta do sobrepeso e outras coisas. E daí eu fui, pesquisei, achei uma cirurgia chamada Duodeno Switch, achei o médico, o Dr. Marquezini, fiz a cirurgia. Falei, é essa aqui que eu quero. E foi muito engraçado, porque eu escolhi essa cirurgia porque eu pesquisei muito sobre ela e sabia que ela era reversível. Mas, enfim, fizemos a cirurgia, foi um sucesso, emagreci.
E a duodenoscite é muito difícil a pessoa engordar de volta, porque ela mexe muito na parte intestinal e não no tamanho do estômago. Então, depois de 13 anos com essa cirurgia, ela me trouxe algumas consequências, porque eu tinha péssimos hábitos alimentares, eu não engordava, então eu comia besteira, eu sabia que eu não ia engordar, porque praticamente tudo era evacuado de uma forma muito rápida, era praticamente um xenical eterno. Sim, porque você tira, e daí você tem uma diminuição da absorção de nutrientes. Exatamente. Também, tem daí, mais. 12, 13 anos depois, eu estava extremamente anêmico, fui internado no hospital, fiz os exames e o médico falou assim, olha, se você não começar a comer comida de verdade, nós vamos reverter a cirurgia. Ai, não, cirurgia de volta, não. E nessa você tinha perdido quantos quilos? Já tinha perdido os 70 e poucos, 80, estava bem magro. Só que magro não saudável, né? Um magro sem massa magra, um magro sem vitamina, um magro sem nutriente, era só magro. Mas não tinha viralidade, não tinha energia. Desnutrido, né? Exatamente. Daí falei, não, vou focar, vou dar um jeito. Nada, não foquei. Daí até que um dia apareceu a doutora Joana, que a gente estava conversando agora um pouquinho antes, no offline, e ela me veio com uma proposta. Vamos fazer um detox, eu quero cuidar da tua saúde. Daí eu falei assim, eu vou aceitar. E foi uma mudança de chave, assim. E daí o que aconteceu? Eu já estava com ela há uns 3 anos, e assim, mesmo comendo comida de verdade, que era algo que eu não fazia, mesmo me exercitando, mesmo cuidando da minha alimentação, como eu nunca cuidei em todos os outros anos da minha vida, a gente não via uma melhora nem física e nem das vitaminas, porque você não tava absorvendo. Eu não estava absorvendo. Daí um dia no trânsito, eu nunca vou esquecer, eu estava parado, assim, naqueles dias que se pega um super trânsito, e eu parei para pensar, gente, mesmo se eu continuar me alimentando bem, mesmo se eu continuar me exercitando, com esse intestino que não está absorvendo nada, eu não vou chegar nem a ter 70 anos de idade. E se eu chegar, vou estar muito debilitado. Como é que vai estar meus ossos? Como é que vai estar minha visão? Como é que vai estar meu cabelo? Daí liguei para ela, falei, Joana, nós vamos reverter minha cirurgia. Ela, você está maluco? Eu falei assim, a minha cirurgia é reversível, nós vamos reverter minha cirurgia. Em questão de meses, a gente buscou alternativas, eu reverti a cirurgia. E hoje em dia, algo que eu falei, ai não quero fazer cirurgia, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu voltei a sentir a energia, eu voltei a sentir a disposição, os meus exames melhoraram, eu tenho outra cor hoje em dia, eu era completamente pálido. Então foi realmente, naquele momento da minha vida, se eu tivesse revertido antes de ter essa virada de chave, se eu revertido comendo besteira, jantando nuggets, almoçando pizza, eu estaria imenso de gordo de volta. Então eu acho que foi tudo na hora certa, no momento certo. Quando eu reverti a cirurgia, eu estava já um pouco mais saudável, não dá para comparar com como eu estou hoje, mas eu estava muito melhor do que quando eu estava comendo besteira. Então, e tudo foi no momento certo. Em qual momento você sentiu em relação ao peso? Falou assim, não, eu preciso emagrecer. Você, não ali a sua mãe que te orientava? É muito engraçado isso, porque eu sempre falo isso quando eu vou falar de saúde, quando eu vou falar de emagrecimento, desse processo. Eu tive várias fases, eu tive vários processos, eu tive várias etapas, eu tive vários médicos, eu tive vários estudos. Mas, realmente, essa pergunta é muito boa, porque enquanto eu não decidi eu realmente mudar, as coisas não mudaram. E foi ali nos meus 31, 32, um pouco antes de reverter. Eu falei assim, eu preciso focar na minha saúde, eu quero ter longevidade, eu quero ter qualidade de vida nos meus 70, nos meus 80, se Deus quiser nos meus 90, olha, com muita sorte e oração eu vou chegar nos 100 e poucos, assim, mas eu quero chegar com mobilidade, eu quero chegar com autonomia, eu quero chegar com saúde, eu quero chegar com cabeça boa. E se eu continuasse daquele jeito, eu jamais ia chegar. E é uma coisa muito engraçada também que eu falo sempre. Quando eu parei de focar na estética e focar na saúde, as coisas começaram a fluir muito mais. É óbvio que a estética ela vem como uma consequência dos hábitos que você vai escolher. É óbvio que a gente quer estar com o corpo legal, é óbvio que, né, é legal a gente estar bem, mas nada como ter os seus exames em dias, uma qualidade de sono, disposição para acordar cedo e treinar,
Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que se as pessoas começarem a esquecer um pouco a estética e focarem um pouco mais na saúde e longevidade, elas vão ser muito mais felizes. É porque você passou por essa experiência de uma desnutrição. Sim. De saber o que é isso, sentir o que é isso. Porque, na verdade, o emagrecimento ele tem que ser de dentro para fora. Porque quando o teu corpo está funcionando bem, os teus hormônios estão bem, a tua saúde mental, porque a própria obesidade, ela é uma doença, é uma doença metabólica, ela é uma doença de compulsividade, então é importante que nem você, tratar. Você, né, não adianta os outros, que você precisa, não, agora eu vou Então não adianta, exatamente, o melhor médico, o melhor psicólogo, a melhor cirurgia, o melhor nada do mundo, se você não está disposto a encarar a tua melhora, a tua qualidade de vida. E hoje em dia, né, a gente vê muitos medicamentos que realmente ajudam muito, e você fala demais, né? Olha, agora tá chegando outros aí, melhores ainda. E graças a Deus que tá chegando. Às vezes as pessoas falam assim, é um escape. Eu fui muito criticado porque eu fiz minha cirurgia muito cedo. Meu Deus, já pensou se eu não tivesse que ter passado por tudo isso? Não que eu me arrependa de ter passado. Eu sempre falo que eu acho que eu só tô aqui hoje falando sobre saúde, sentado com você ou em outro momento, porque eu passei por todas essas etapas. Eu tive que passar por um spa, eu tive que engordar tudo de volta e mais um pouco, passar por um balão, eu tive que passar muito mal com o balão, porque eu passei muito mal, 6 meses, muito mal, que é o limite, de vomitar todos os dias, para engordar tudo de volta e mais um pouco. Hoje em dia eu carrego muitas cicatrizes, eu tenho a cicatriz da minha primeira cirurgia bariátrica, que é enorme aqui, eu tenho a cicatriz da reversão, eu tenho a cicatriz da plástica da barriga por conta de pele. Então, eu falei esses dias sobre isso. Mas vai ficar cicatriz. Mas, meu Deus, que incrível que vai ficar cicatriz, porque eu tenho essa história para contar. Né? Para mim, hoje em dia, é muito gratificante tudo isso. Mas é assim, é sempre pensar, até mesmo, tanto de cirurgias ou até mesmo o uso de medicamento, mas a nutrição como base, né? Então, você saber que você está colocando nutrientes para dentro porque o teu corpo funcione da melhor maneira. E eu vejo que, né, o que a gente estava falando do medicamento, graças a Deus que ele está aí, porque ele realmente é um facilitador para a pessoa. Tem gente que é caso cirúrgico, tem gente que consegue se resolver com remédio, mas eu acho que o mais importante, eu sempre falo isso, todas as vezes que eu fiz qualquer tipo de medicação ou cirurgia com acompanhamento médico, eu nunca entrei em uma farmácia com a receita que um amigo me passou, ou na época que não precisava receita, e falei, por favor, me vê um Ozempic, porque eu acho que não funciona, entendeu? Se você não... E eu vejo isso por várias pessoas que convivem comigo e que já fizeram dessa forma, porque elas não mudam o hábito alimentar. Então não adianta nada você aplicar lá, gastar, sei lá, quantos reais custa um Monjaro e pegar um açaí e comer McDonald's. Não funciona, entendeu? Porque daí quando essa medicação, ela não pode ser eterna, ela tem que ser ali um auxílio, uma mão que vai estar te ajudando. Então, é a hora de quem está fazendo o medicamento focar exatamente na nutrição e colocar coisas de qualidade para dentro. É uma janela de oportunidade. Eu falo, o medicamento está aí para ajudar, mas aproveita o uso dele e já enraiza bons hábitos, mudar a mentalidade, fazer as pazes com a comida, saber o que o teu corpo precisa. Não adianta tomar Monjaro e comer chocolate. Não adianta. E muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Porque daí come pouco, existe um emagrecimento, mas é uma falsa ilusão, né? Pode colocar assim. Sim, porque é a questão da estética, né? É só o importante. É só emagrecer. Né? O interno, a sua ficha caiu em questão de longevidade, mas muitas pessoas pensam só no dia de hoje, né? É verdade. E acaba que mediatismo, não dá para ser assim. Bom, muitas pessoas veem o resultado final, né, e não sabem de toda a história, muitas vezes, né, do que você passou, ou até mesmo de outras pessoas que passam por superações aí de saúde e bem-estar. Quais foram os desafios mais fortes que você passou, tanto físico quanto emocional? E ainda passa. Ai, que pergunta difícil. Calma, a gente vai conseguir editar isso aqui, calma que eu preciso pensar bem. Foram vários, eu acho que assim, a cobrança comigo mesmo, a cobrança dos outros, nenhum processo foi fácil, nenhum de todos os que eu falei foi fácil, mas todos são muito gratificantes, como eu falei, eles me tornaram uma pessoa mais forte,
mais sensata, mais de bem comigo mesmo. É óbvio que nada é mil maravilhas. Eu sou uma pessoa, né, você acompanha, e quem acompanha sabe que eu busco sempre trazer a realidade para fora. Eu falo meio que sem tabu de muitos assuntos, mas eu acho que a questão, eu tive muito problema com o álcool por conta da cirurgia bariátrica, o que é muito normal. É vício, né? Troca o vício. As pessoas, é um alto índice de pessoas que faz qualquer tipo de cirurgia bariátrica, reversão ou diminui o estômago, que vai para algum vício. O número 1 é o álcool. O número 2, se eu não me engano, é jogo. O número 3 é compra, o número 4 é sexo. Então, você canaliza isso para algum vício, né? Seja ele físico, material. E eu fui muito pro álcool. Fui, assim, pesado, e eu digo que foi uma fase muito negra da minha vida, porque além de eu ter a cirurgia bariátrica, eu tenho um histórico familiar de alcoolismo. Então, foi uma junção muito, muito grande. A minha mãe sofreu muito com isso, e eu fui internado quando eu era muito novo. Para uma pessoa ser internada, chegar a esse ponto, eu tinha 24 anos. E hoje em dia eu tô desde o dia 21 de abril dos meus 24 anos, que eu não me lembro agora o ano certinho, que eu não boto uma gota de álcool no meu corpo. Eu não bebo mais. Nossa, parabéns. Todo dia, e assim, foi outra mudança de vida, assim. É claro que daí eu tive que buscar essa satisfação em outras coisas. Eu gosto de uma comprinha, não vou negar, mas eu também tenho um autocontrole hoje em dia sobre isso. Não é compulsivo. Mas hoje em dia, coisa que eu nunca imaginei na minha vida, eu amo me exercitar das mais diversas formas possíveis. Então, eu não deixo de faltar meu treino com o meu personal, eu não deixo de fazer meu cardio depois da aula, eu não deixo de jogar meu beach tênis de vez em quando. Então, eu criei muito o gosto pela atividade física, por essa endorfina que vem. E eu acho que todo gordinho, gordo, obeso já ouviu falar, tipo, uma hora você vai criar gosto, uma hora você vai criar gosto. E o que a gente pensa? Imagina, eu criar gosto por isso? Jamais. E vem. Tem hora que vem. E adotar um estilo de vida saudável, né? E não adianta só você se exercitar. É todo um contexto. Você tem que se exercitar. Para você ver os resultados, para você sentir essa melhora, você tem que se exercitar, você tem que comer bem, você tem que dormir bem, você tem que ter um momento de hobby, você tem que ter um momento de lazer, você tem que ter um momento de válvula de escape. É tudo uma questão de equilíbrio. Né? Eu gosto muito dessa questão do equilíbrio. Né? Tudo pode, mas de uma maneira equilibrada. Porque não adianta você também ficar 100% restrito a uma coisa, porque senão depois, às vezes, ou você vai explodir em relação Vem pior. Ou mesmo você fica ali naquela restrição sem necessidade e às vezes acaba sendo até antissocial. Exatamente. Ou, mesmo não consegue, né? Porque comida envolve tudo, né? Sim. Então, todos os meios. Tudo, né? A gente vê, a comida tá do dia a dia, são várias tentações durante o dia. Você vai abastecer o teu carro, quando você vai pagar a conta, é chocolate para tudo que é lado, é chiclete, é balinha. Qualquer café, qualquer encontro. Exatamente, qualquer encontro. A comida, ela é muito prazerosa, ela conecta muitas pessoas da mesma forma que a bebida. Agora, a gente tem que entender o nosso organismo, né? E o que a gente pode tirar disso. Tipo, para mim, o álcool não funciona. Eu encaro o álcool como uma diabetes. Eu sou uma pessoa que sou diabético a álcool. Eu não posso, porque me faz mal. Como o diabético é pro açúcar, né? Sim. Então a gente tem que... E esse autoconhecimento mesmo, né? Então você conhecer o seu corpo e saber os seus limites, saber o que te faz bem. Porque muitas pessoas acabam fechando o olho para si mesmo, né? Então acaba não... Sim. E o que funciona para um, às vezes não funciona para o outro. Então é muito difícil a gente julgar ou falar, faça assim. Então, assim, isso é uma coisa também que eu sempre falo na internet, assim, o que funciona para mim, às vezes não funciona para você. Às vezes não funciona para aquele lá. Cada organismo é único, e isso é maravilhoso, porque cada um se identifica com uma coisa. Mas eu acho que o mais importante é realmente a gente buscar o que vai funcionar para nós, como indivíduo. E a questão é que muitas pessoas, elas não se enxergam, elas não conseguem, assim como você passou por um processo até
até ter esse autoconhecimento. Sim, né? foram anos, demorou. Né? As pessoas, você vê ali que não tem essa atenção plena. E muitas vezes fica ali com uma dor, com um incômodo, carregando aquilo como se fosse normal, né? Exatamente. Então, e aí quando sai dessa bolha, é tão maravilhoso. Deixa eu falar, a palavra era bem essa, é tão maravilhoso que daí você fala, meu Deus, por que eu sofri tanto? Mas você teve que sofrer, tudo tem um motivo. Foram as etapas da sua vida que você deve cumprir para chegar onde você está, né? Bom, vamos lá, eu quero que você me conte quais suplementos, estratégias ali que você vê hoje como obrigatórias no seu dia a dia, para tanto questão de saúde, questão de estética, bem-estar. Eu vou falar uma que hoje em dia não está na minha vida, mas precisa voltar urgentemente. Não é um suplemento, não é terapia. Terapia. Infelizmente, vai fazer 2 anos e meio, eu perdi o meu terapeuta, o Dr. Menir, do dia para a noite, que estava comigo desde a época que eu fui internado por conta do alcoolismo na clínica. Eu conheci ele na clínica e eu permaneci com ele durante todo esse tempo. Faz 2 anos que ele, né, não está mais entre nós. Foi uma surpresa muito grande, eu não estava no Brasil. E ele foi fundamental para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Hoje em dia eu sou muito grato e eu preciso voltar para a terapia, mas eu preciso achar alguém. Vai ser difícil, porque preencher ele, começar tudo do zero é difícil, mas graças a Deus ele deixou a casa bem arrumadinha aqui, então eu tô bem, Dr. Menir. Mas de estratégias, assim, quando eu estou em Curitiba, eu viajo muito, eu faço pelo menos uma viagem por mês. Esse ano foi mais ou menos essa matemática. Quando eu viajo, eu me permito, eu como um docinho, eu dou uma relaxada, eu como massa, eu realmente libero geral, a gente pode botar assim. E você chega a engordar quantos quilos em viagem? Dependendo da viagem, teve um ano em Nova York que em 10 dias eu engordei 9. Mas assim, eu extravasei. Assim, eu acordava, café da manhã era um sonho com Nutella, depois um croissant com presunto e queijo, qualquer sorvete que eu via na rua, sorvetinho. Mas assim, eu busco ter esses momentos de prazeres, principalmente quando eu estou numa viagem longa, ou longe, né, de Curitiba. E quando eu estou em Curitiba, eu sigo uma dieta bem certinha, eu foco em proteína, eu foco, né, nos meus exercícios, eu foco na alimentação, eu busco alimentos mais funcionais, pão low carb, se for introduzir algum pão, proteínas mais magras. Então eu trago essa balança aí. Então eu vivo num eterno volta de viagem, tem que perder 2 quilos. Mas foi só nessa viagem, em outras viagens? Não, em outras viagens é mais normal, é mais de boa. Experimenta tudo mais, mas Exato. Você mantém seu treino? Mantenho, eu gosto muito de treinar quando eu estou viajando, as pessoas ficam impressionadas, porque é algo que se tornou realmente parte da minha rotina. Minha mãe, agora voltei do Japão faz acho que 3 semanas, eu treinei quase todos os dias, eu fiquei 26 dias no Japão. Eu treinei quase todos os dias. Se a academia do hotel é boa, e eu já busco hotéis com academia boa, então... Sim. Mas esse suplemento, eu acho que é o tradicional. Eu sempre acordo de manhã, eu gosto de fazer o shot matinal, com uma glutamina, tomo a minha creatina pós-treino, junto com um whey da minha preferência. Eu comprei aquela Ninja Creamy sorveteira, faço sorvete de whey o dia inteiro. Todo dia eu tomo um sorvetinho. E um pouquinho... doce, mata a minha vontade, me sacia. Traz a proteína. De uma maneira que fique gostosa para o seu dia a dia. Exatamente, eu não faço nada mirabolante, assim, e nem quero. Eu acho que a suplementação, o básico que funciona é o ideal. Não adianta a gente criar muito... Porque, na verdade, o alimento é a base, Exatamente. né? O suplemento, ele começa a ser um enfeite ali. Exatamente. Então, a gente tem que saber qual suplemento, porque senão não adianta ficar tomando um monte de coisa. E não adianta eu, às vezes, tomando um monte de coisa e começar a inflamar o metabolismo, né? Só porque tá na moda, né? E hoje em dia é uma moda. Eu amo comer, hoje em dia, amo comer comida de verdade. Então, eu tenho... eu não sou muito de cozinhar, às vezes me dá uma louca cozinha, mas eu busco comer sempre legumes, a proteína, um arroz integral. Eu sempre busco comer comida de verdade. E daí
uma emergência, a barrinha de proteína tá ali, entendeu? Mas eu acho que não tem que fazer parte... exatamente, né? não dá para fazer parte do dia a dia. Exatamente isso. Ela nem serve para isso, as pessoas têm um pouco dessa falsa ilusão. Eu vou comer uma barrinha de proteína, estou sendo saudável. Não. É numa emergência. Eu vou ficar muito tempo sem comer, não quero parar no posto de gasolina e comer um pão de queijo, uma barrinha de proteína, aí tá legal. Mas eu vejo também a pasta de amendoim. Quero um docinho. Nossa, é uma bomba. É uma bomba. E assim, a pasta de amendoim, ela é inflamatória para muitas pessoas. Para muitas pessoas. E você vê, a pessoa come um pote de pasta de amendoim em uma semana. Ontem mesmo no Instagram eu tava vendo assim, os Reels, apareceu. Um cara falou assim, com esse saco de amendoim, um pacotinho assim de amendoim, você consegue comer. Ele foi mostrando as quantidades de coisa que daria para comer, com um saquinho de amendoim, assim, que eu fiquei, meu Deus do céu, ainda bem que eu não gosto de amendoim. Mas é que não é muito melhor. Você vê, não é saudável, vou comer. Não, calma. Não, primeiro que não é para todo mundo, e segundo, sim, a gente tem que ponderar porque o nosso corpo precisa. E você, como influenciador, existem também momentos difíceis ali atrás das câmeras, que não mostram. Como você se blinda dessa parte de saúde mental? Que eu não sei se é questão de crítica, porque rola muito, né? Rola, acontece. Hoje em dia diminuiu, vou ser bem sincero. Mas, assim, quando uma crítica ela é construtiva, eu acho que a gente consegue trazer algo de bom, parar, refletir. Então, toda vez que chega alguma coisa, eu realmente filtro para ver, isso faz sentido para mim? Será que essa pessoa tem razão? Mas se é uma coisa muito bagaceira, tipo assim, é uma crítica, tipo, sei lá, eu acho você metido. Que bom que você acha metido, um beijo, tchau, bloqueio na hora, assim, nem dou chance de uma segunda mensagem ou de continuar essa conversa. Já recebi muito hate, isso acontece, acho que até com a minha mãe acontece, ele mexe, ela me manda mensagem, tipo, olha o que chegou para mim, eu falei, Márcia, bloqueia e ignora. Segue a vida, entendeu? Você não tá fazendo mal para ninguém. É o teu trabalho também. Minha mãe também, ela tem as lojas dela, mas ela também trabalha com comunicação. E hoje em dia eu acho que é uma forma, né? Você é uma nutricionista, tá aqui se comunicando. Eu acho que hoje em dia, e se a gente não estiver fazendo isso, principalmente os profissionais que são desses ramos, nutricionista, arquiteto, empresários, se você não tá nesse meio digital, o teu concorrente vai estar. Se você não estiver fazendo direito, ele vai estar. E a pessoa vai assistir e vai no teu concorrente, entendeu? Então, eu sou super a favor. Eu acho que a pessoa, a partir do momento que ela tem uma pessoa no Instagram, ela já é uma influenciadora, ela já está influenciando. Então, busque fazer isso para o bem, né? Sem ficar criticando os outros. Eu vejo muita gente que busca esse engajamento na crítica, na confusão, na baixaria. Eu acho tão errado. Eu acho péssimo. Então, sim, não é o seu estilo. Apesar que tem gente que gosta, mas eu também, e a gente sabe que dá engajamento, vira viral. Mas será que vale? Será que a pessoa que está vindo para o teu Instagram começar a te seguir porque uma confusão deu, sei lá o quê, é uma pessoa legal? É uma energia positiva, né? Eu prefiro, né, crescer de uma forma orgânica, lenta, mas com pessoas interessantes que estão comigo, e eu me comunico com as pessoas, então eu deixo essa questão muito próxima. Seguidor, Marcos, eu respondo todo mundo, às vezes escapa uma marcha, eu esqueço de responder, eu estou viajando, fuso horário, pipipi, mas eu busco ter essa interação. Tem pessoas que eu nunca vi na vida e que eu converso já há muitos anos. Tem pessoas que às vezes eu estou no shopping, me encontro e falo assim, eu sou a fulana daquela fotinho com o cachorrinho branco, meu Deus, é você, abraço, tira foto. A gente cria essa intimidade. Eu acho que isso que deixa as coisas ainda mais legais, mais fluidas. Próximo, né? Mesmo tendo na internet, exatamente. Eu tenho uma seguidora que mora na Suíça, há anos ela me segue, e ela fala, meu Deus, Marcos, você foi uma bênção na minha vida, você me ajuda, você não sabe o quanto. E uma vez ela veio aqui para Curitiba, a gente se encontrou, a gente foi tomar um café na Livraria da Vila. Então é isso, é sobre trazer coisas boas, é sobre ter uma energia boa e tentar, né, se blindar como a gente pode. Eu não dou muito nem trela para virem se metendo, dar muito pitaco na minha vida. Quando eu comecei, até estava falando isso, eu comecei há mais ou menos uns 13 anos na internet. Era mato, tudo podia, não existia muitos tabus que não podiam ser falados. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente vai se expressar, porque às vezes a pessoa do outro lado da câmera, do celular no caso, né, tá lá e ela tá num dia ruim, às vezes ela tá machucada e quem sabe a gente
machuca a pessoa com uma certa palavra, então a gente tem que meio que pisar em ovos sem perder a naturalidade, sem perder a sua opinião, a gente tem que ser sincero, convicto com os nossos propósitos, com as nossas verdades, mas também respeitando hoje esse mundo que é muito louco. Sim. Bom, para finalizar, qual que seria seu maior insight sobre autocuidado? Meu maior insight sobre autocuidado. Eu descobri muito do autocuidado, eu acho que muitas pessoas, quem sabe, se identifiquem com isso, com uma perda, né? Seja ela de um parente querido, de um parceiro, de um relacionamento, de um animal, e foram vários fatores ali que me fizeram buscar a cuidar de mim. E como você falou, e eu já tinha falado, de dentro para fora, então... Primeiro eu tive que arrumar muita coisa dentro da minha cabeça, da minha casa, para daí buscar ter essa relação saudável com a alimentação, com o exercício, com o skincare, com o estar bem vestido. Eu não digo bem vestido de marca, eu digo tipo assim, bem arrumado, entendeu? Acordar, falar assim, hoje eu vou fazer um bom skincare, cuidar de mim, me apresentar para as pessoas de uma forma, né? Pelo menos em linha, né? E eu acho que esse que é o maior... É óbvio que eu não quero ser egoísta na minha fala e falar que a gente tem que se amar primeiro do que amar qualquer outro, porque mas é uma coisa que é muito necessária. Sim, igual que você vai pegar um avião. Quando cai a máscara de oxigênio, você tem que colocar primeiro em você antes da criança. Exatamente. Porque você tem que estar bem para poder salvar quem está... Exatamente. E, na verdade, tem certos momentos da nossa vida que a gente precisa, sim, ser egoísta. Porque se a gente não se cuidar primeiro... A gente não vai conseguir ter uma relação boa você precisa com ninguém. Com os teus filhos, com os teus sobrinhos, com os teus parentes. Se você não estiver bem, mentalmente, fisicamente, você não vai conseguir exatamente cuidar do próximo. A responsabilidade é sua, não é do outro, né? Você precisa assumir. Tanto é que quando você precisou emagrecer, você precisou assumir essa responsabilidade. Exatamente. Bom, agora é um quiz surpresa, com apenas uma palavra de resposta, ok? Ai, meu Deus do céu, esse eu não estava preparado mesmo. Eu vi que teve nos outros, mas eu me esqueci. Agora vai lá. Qual o seu superpoder escondido? Eu sou muito intuitivo. O que o Marquinhos de hoje jamais faria quando tinha 10 anos atrás? 10 anos atrás eu estava com 30. Eu teria me blindado mais de algumas amizades. Qual o seu maior pecado alimentar? Cachorro quente. O que derruba a sua energia? Energia... Ai, gente com energia ruim mesmo, assim, isso suga. Você sabe, né, que a gente tem o nosso campo vibracional? Sim. Então, se você tá com uma carga negativa muito forte, eu entro no seu campo, você atrai, né? E qual a estratégia daqueles dias que você não quer nada com nada e você vai lá e vai treinar e vai se alimentar bem? Tô pensando, essa foi difícil. É muito difícil faltar um treino. Realmente quando motivos de saúde, porque para mim isso tornou terapia. Era para ser uma palavra, não vou conseguir falar isso numa palavra. Seria mais natural, não tem nada assim que naquele dia que você fala assim, eu não vou. Muito difícil, só por questão de saúde mesmo, que eu não vou, porque para mim é terapia. Obrigada. Obrigado, muito obrigada, né, por compartilhar aí a sua história, compartilhar esse momento aqui conosco. E se esse episódio fez sentido para você, já compartilha, já curte aqui, para que mais pessoas também consigam acessar esse conteúdo preparado com muito carinho.